Começamos o Poder RS falando de um projeto polêmico aprovado na Assembleia Legislativa na semana passada, cujo objetivo é aumentar as alternativas para a agricultura e a pecuária no combate à estiagem aqui no estado. De acordo com o texto do projeto, serão flexibilizadas as restrições de obras em áreas de preservação ambiental. Para saber mais detalhes, eu converso agora com o autor do projeto, o deputado delegado Zucco. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, assiste aí pela TV. É enorme estar aí podendo falar para a comunidade desse grande projeto que foi aprovado aqui pela Casa da Assembleia na terça-feira passada, para marcar a data da Assembleia Legislativa firmou posição favorável à agricultura e aos nossos agropecuaristas e agricultores de todo o estado do Rio Grande do Sul. Estado esse que estava defasado na sua legislação. E agora, com a aprovação do projeto, que amanhã provavelmente esteja na mão do governador para que seja sancionado, começará a valer uma nova lei que beneficia o pequeno, o médio e o grande agricultor em todo o nosso estado. Qual é a principal mudança desse seu projeto, deputado? O projeto foi feito a várias mãos. Foi assinado por mim, mas foi feito pelos deputados aqui da Assembleia, os 35 deputados que aprovaram o projeto, que modifica o Código Ambiental aqui do Estado, uma legislação que estava defasada, naquela competência concorrente entre a União e os Estados, cabia ao Estado do Rio Grande do Sul legislar sobre a questão ambiental, especificamente com a possibilidade da intervenção humana nas áreas de preservação ambiental. Orestes, é polêmico porque não quiseram enfrentar o problema. Olha só, 5 estados do Brasil já tinham legislação. Minas Gerais fez a sua lei em 2013. O Código Ambiental Nacional é de 2012. Minas Gerais fez em 2013. Bahia, 2014. Espírito Santo, 2016. Minas Gerais, 2019. Mato Grosso, 2023. São Paulo, julho de 2022. Faltava ao Rio Grande do Sul fazer a sua parte, uma legislação que permitisse a intervenção, mesmo que em área de APP, área de preservação permanente, quando fosse imprescindível para a agricultura, para a construção de barragens, açudes e também a utilização de água, de vertentes que tivessem nas áreas do agricultor. Nesses 5 estados, deputado, nesses cinco estados já funciona, então, uma legislação parecida com essa aprovada agora tem lei, no Rio Grande do Sul? E não tem problema no dia a dia? Claro, não tem problema nenhum. Faltava o Rio Grande fazer a sua parte. E a polêmica vem por conta daqueles que são os histéricos ambientalistas, aqueles que acreditam que tudo tem que ficar em função de regras rígidas, não permitindo, então, a que o agricultor fizesse a sua parte, fizesse a sua irrigação, a sua barragem. E mais um detalhe, na verdade, eles não leram o projeto de lei e não leram a legislação. Para cada hectare, se o produtor rural construir uma barragem de 1 hectare, ele vai ter que deixar 2 hectares a mais de área preservada. Se for, por exemplo, 5 hectares de alagamento, vai ter que deixar mais 10 hectares em área de preservação permanente. Na verdade, vai dobrar a quantidade de áreas protegidas com base nessa lei. Mas é que eles não querem falar disso. Mas essa informação, deputado, essa informação é importante. Mas disso eles não vão falar, Orestes. Isso as pessoas que querem polemizar não vão falar, que a lei vai ser benéfica para o meio ambiente, mas vai ser muito melhor para o agricultor. Nós não podemos deixar de levar em conta o poder do agronegócio no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de um setor da economia que só o ano passado gerou 136 bilhões de reais para o Estado. Entrou no cofre do Estado o imposto. Nós estamos falando de 992 mil pessoas. Praticamente 1 em cada 10 gaúchos trabalham na agricultura e na pecuária. E esse que vem o detalhe, 85% são da agricultura familiar. Nós não estamos falando das grandes empresas agrícolas. Nós estamos falando do pequeno agricultor, aquele cidadão que, junto com a sua família, trabalha na terra ou trabalha criando animais para que possa sustentar a sua família. 85% desses 992 mil dá mais de 600 mil gaúchos que estão enquadrados nos pequenos agricultores. E a legislação é mais benéfica para esse. Porque o grande agricultor, o grande pecuarista, ele já tem lá os seus pivôs para a agricultura,
ele já tem condições de fazer alagamentos e construção de grandes açudes para ter água para o seu gado. Mas o pequeno agricultor e o médio, não. Esses estavam desprotegidos e não estavam com a garantia de poder fazer a sua construção da sua barragem, seu açude. Agora eles vão poder. Agora, com a lei sancionada pelo governador, assim esperamos amanhã, e aproveito a grande audiência da TV Ubra, para que nós pressionemos o governador para que o quanto antes sancione a lei e regulamente a mesma, transformando a vida do pequeno e do médio agricultor do estado do Rio Grande do Sul. Eu já parabenizei o senhor aqui na semana passada, na terça-feira, quando foi aprovado esse projeto, porque eu considero que é a iniciativa mais importante para combater a estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Nos últimos 4 anos, deputado, 3 anos a gente teve uma estiagem fortíssima que tirou a renda do pequeno, do médio produtor, do grande produtor também, mas como o senhor falou, o grande tem outros remédios, né, para conseguir renda, né, e para minimizar o sofrimento ao enfrentar uma estiagem. Agora, o pequeno e médio produtor não tem remédio algum, ele fica endividado, ele fica sem ter o que colher e ele fica sem renda. Então, esse projeto agora, quando o presidente da Assembleia, né, o Adolfo Brito, ele elege a irrigação como a bandeira do seu mandato, quando o governador Eduardo Leite também diz que a irrigação é uma das prioridades do seu segundo mandato como governador, esse projeto é a medida mais importante porque ela muda na prática a vida dos nossos pequenos produtores. Sancionado esse projeto, não tem dúvida que o governador vai sancionar. A partir de quando muda essa realidade, começa a mudar a realidade lá no campo? Esperamos que o quanto antes, né, Orestes, o quanto antes ele seja sancionado e regulamentado pelo governo, até porque o governador do estado, o governo fez a sua parte, abriu uma linha de financiamento para a irrigação, em torno de 20 milhões disponíveis para o agricultor, pequeno, médio, até mesmo para o grande agricultor, pegar esse financiamento e construir o quanto antes suas barragens e seus açudes. Porque... Inclusive, 20% é fundo perdido, né? A doação do governo do estado. Exatamente, linhas especiais de financiamento. Por que é importante fazer isso agora, que nós estamos no mês de março ainda? Porque em maio, junho e julho, até um pouco mais, começa o período de chuva. Nós tivemos alagamentos no ano passado que não ocorreriam se o projeto estivesse em vigor. Olha só mais esse detalhe. Aquele açude, aquela barragem que o agricultor fizer na sua terra, ela vai armazenar a água da chuva. Essa água não vai correr até os rios, inundando os rios, como acontece hoje, no dia de hoje, lá em Uruguaiana, que está debaixo d'água, com 260 milímetros de chuva, alagando a cidade. Esse agricultor, esse pecuarista que tiver sua barragem, o seu açude, vai armazenar água. Essa água não vai correr levando terra, como aconteceu no Vale Taquari. Nós vamos preservar a natureza, na verdade. E em volta do açude, onde ficarão o dobro da área construída em APP, nós teremos mais animais circulando. Vai melhorar a fauna e a flora também do nosso estado. É um grande projeto e não foi feito pelo deputado delegado. Eu assinei o projeto. E o deputado Adolfo Brito é realmente o nosso mentor, o nosso paradigma aqui na Assembleia Legislativa. Voltado para a agricultura, ele elegeu a irrigação como sua bandeira. Está de parabéns o nosso presidente. Mais um detalhe, 30% do PIB do Rio Grande do Sul é oriundo do agronegócio. É quem movimentou a economia durante a pandemia foi o agronegócio. E aqueles ambientalistas que não se preocupam com isso, se preocupam só com o discurso e com a narrativa, são os mesmos que estão aqui na volta da Assembleia, andando de carro importado, de iPhone na mão. Não são aqueles que vivem lá no interior, um pequeno agricultor, um médio, lá no interior do estado, produzindo alimento para toda a população. Olha só, o Rio Grande do Sul representa 11% de toda a agricultura brasileira. Olha a importância do agronegócio para o nosso estado e para o Brasil também. Então, essa lei veio em boa hora, atrasado no meu ponto de vista. Mas parabéns aos deputados da Assembleia que tiveram a coragem de enfrentar o tema. Mais um detalhe, esse projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça com a votação daqueles que em plenário depois votaram contra. Ou seja, internamente todo mundo sabe que o projeto era importante. Obviamente que em plenário, na frente das redes de televisão, da grande imprensa, eles acabaram poucos, né? Apenas 13, olha o número, 13 votaram contrários ao projeto. O resto, todos os deputados votaram a favor. A esse grande projeto que nasce aqui da Assembleia, dos deputados que são preocupados com o agronegócio e com o nosso estado. Eu queria lhe perguntar justamente sobre isso. Eu vejo algumas manifestações de algumas entidades que dizem defender o meio ambiente e alguns deputados da oposição, inclusive,
dizendo que esse projeto é claramente ilegal e que ele vai ser contestado na justiça. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que a contestação judicial é uma coisa normal de acontecer em qualquer ramo. Na verdade, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e, se ele fosse inconstitucional, não teria passado. Nós temos 5 estados que já têm legislação. Em 2 desses estados foi contestado judicialmente a questão da constitucionalidade do projeto. Eu cito Minas Gerais e Mato Grosso. O de Minas Gerais chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de dezembro de 2022, não é tão antigo assim, decidiu que é, sim, constitucional, que o Estado tem o poder de regulamentar questões ambientais de forma complementar, suplementar à União. A União traça regras gerais e os estados aplicam regras específicas para a sua realidade, como aconteceu nesses 5 estados, que vai acontecer certamente no Rio Grande do Sul, o quanto antes, para que o agricultor possa construir sua barragem, seu açude, ainda com essa linha de financiamento, e lá em junho e julho, quando começar a chover, ele poder armazenar essa água para no final do ano, caso nós tenhamos mais um ano de estiagem, a cada 3 anos nós temos estiagem severa no Rio Grande do Sul, ele possa utilizar essa água armazenada em junho e julho, no final do ano, para a agricultura e para a pecuária. Então, essas decisões, inclusive do STF, dão garantia da legalidade, né? Dessa iniciativa. Provavelmente não teremos problemas. Claro, pode até haver judicialização para tentar adiar. A judicialização no Brasil é uma coisa muito comum de acontecer. É muito comum que isso aconteça. Mas o senhor teme somente vindo de ONGs mantidas, sabe-se lá por a gente chama os caranguejos, né, que não querem deixar ninguém avançar. O Rio Grande do Sul está sempre correndo atrás da máquina. Nós temos outros estados, 5 estados, olha a importância. Minas Gerais, Mato Grosso, que é o celeiro do agro do Brasil, Minas Gerais, e São Paulo também é um grande produtor rural. Estão lá já, olha só, Mato Grosso desde 2019, Minas Gerais desde 2013. Nós estamos simplesmente 11 anos depois de Minas Gerais. Quanto tempo a gente perdeu aqui em Porto Alegre, né? Com a orla do Guaíba, que agora todo mundo aproveita, né? Aliás, a população do estado inteiro, especialmente aqui da região metropolitana de Porto Alegre, porque tinha alguns ambientalistas, entre aspas, né? Os caranguejos, os famosos caranguejos, que se abraçavam nas árvores e não queriam derrubar aqueles maricás, que nem é uma vegetação própria, né? Da natureza ali do Lago Guaíba, né? Da orla do Guaíba. E atrasaram esse crescimento durante muito tempo. Eles falam do bioma Pampa. Quem conhece o bioma Pampa, por exemplo, eles não foram para o Alegrete ainda. Eles não viram a desertificação que nós temos nas terras ali do Alegrete, que não são causadas pelo ser humano. É um processo natural de desertificação naquela região do Pampa, que é formado por pequenos arbustos e pedras e animais de pequenos porte, que é impedido a construção de barragens. Né? Não vai ser mais. Agora vai ser possível construir barragens e açudes, e aquele processo de desertificação que está acontecendo na região do Alegrete, podemos voltar atrás e voltar a produzir naquela região, parando com aquilo que acontece de forma natural, que não é pela intervenção humana. Mas eles não conhecem isso, porque eles vivem na volta aqui, né, da grande mídia, digamos assim, e em volta de mordomias aqui na capital, inclusive aqui na Assembleia, né, com mordomias, e não sabe a realidade daquele que trabalha no campo, que tem que tirar pedra e rezar para que chova, para que a sua plantação não morra no período de estiagem. Mas eles não sabem disso porque eles não vivem lá, eles vivem aqui. Delegado Zucco, vou pedir agora no final da nossa entrevista para o senhor repetir o conteúdo deste projeto, que é um dos mais importantes aprovados aqui nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Então, o projeto ele autoriza o uso para fazer açudes e para irrigação de áreas de preservação permanentes, as chamadas APPs. Mas com esse adendo, né? Tendo que preservar o dobro da área que for utilizada em APP, tem que preservar dentro da propriedade, é isso? O projeto torna de utilidade pública e interesse social toda a obra para construção de barragens e açudes no estado do Rio Grande do Sul. Cabe salientar que só será permitida a intervenção em áreas de preservação permanente, a mata nativa, quando não houver outro local na propriedade do agricultor, ou seja, aquele agricultor que tem uma vertente lá nos seus 50 hectares, e somente ali ele consegue armazenar a água, porque só tem ali uma vertente, ele vai poder fazer o barreamento ali.
a barragem e o açude ali naquele local. Ou seja, quando não houver outra alternativa, ele vai poder fazer sim, vai ser autorizado. Mesmo assim, pela regulamentação que vai ser encaminhada pelo governo do Estado, inclusive o governo do Estado apresentou uma consulta pública para tratando desse assunto, pela regulamentação aos moldes do que já ocorre em nível nacional e em outros estados, a cada hectare, a partir de 1 hectare, até 1 hectare fica isento de reposição. A partir de 1 hectare, por exemplo, 2 hectares de barreamento de açude ou contenção de água, ele vai ter que colocar em dobro de área preservada, fora aquilo que já é estabelecido pela legislação. Ou seja, ganha o meio ambiente e ganha principalmente o agricultor, o pequeno, o médio e até mesmo o grande agricultor. Sinceramente, eu não vejo como ser contra um projeto como esse, né? Ele está cuidando de todas as pontas, de todos os interessados. É um projeto que já devia ter sido feito há muito tempo aqui pela Assembleia. Perfeito. Delegado Zucco, deputado delegado Zucco, obrigado pela sua participação aqui no Poder RS. Obrigado, um grande abraço a todos e que quanto antes possamos usar essa legislação para que o agricultor possa fazer a sua lavoura de uma forma mais tranquila, caso nós tenhamos estiagem no fim do ano. De novo, parabéns pela iniciativa.